Olá, Pai do Senhor, tudo bem com vocês, queridos? Queridos, eu queria começar com uma pergunta para vocês. Esses dias que a gente tem passado aí de quarentena, vocês têm lido a Bíblia? Vocês conseguiram aproveitar um tempinho para ler bastante a Bíblia? Muita gente nem pegou para ler, né? Você já parou para pensar por que a Bíblia era tão difícil de ler? Não falo de interpretar ela não, mas difícil de pegar mesmo ela para ler. Algumas pessoas simplesmente não dão importância para a Bíblia. Uns falam que é alegoria, outros falam que é uma maneira que a igreja criou de manipular as pessoas, de controlar as pessoas, mesmo porque ela é escrita por pessoas. Então tem gente que acha que tudo é maldade, né? Fala que o que está escrito lá não é verdade. E outras pessoas até acreditam nela, até acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. E ela tenta ler, mas ela não consegue ler. Não sei se já aconteceu isso com você, mas você tenta ler a Bíblia e na hora que você senta ali para ler, aparece alguém, o telefone toca, uma criança chora, o cachorro late, passa o carro do ovo, tudo para te distrair, para te tirar do foco, para você não ler a Bíblia. Parece brincadeira, mas a gente às vezes lê coisa grande, lê livro grande, lê muita coisa, mas chega na hora de ler a Bíblia, dá um sono, não consegue ler. Na verdade, queridos, a última coisa que o diabo quer que a gente faça é ler a Bíblia. Aí a gente, nossa, mas vai falar de diabo, toda vez que vai falar de Deus tem que falar de diabo. Queridos, a única coisa que atrapalha a nossa comunhão com Deus, além da nossa carne, é o diabo. Então não tem como a gente não falar dele, porque ele é o que tem impedido as coisas de acontecer na vida da gente. Ele que tem bloqueado, porque ele não quer que você conheça a verdade, ele não quer que você conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só através de pastor, através de culto, através de vídeos, de internet, de pregadores, ou do meu próprio saber, porque eu conheço as coisas de Deus, porque eu conheço Deus, porque eu conheço Jesus. A própria palavra fala para a gente não ser sábio aos próprios olhos. A gente tem que conhecer a palavra de Deus através da Bíblia. A Bíblia é aquilo que Jesus deixou aqui pra gente conhecer. Quando ele foi morar com o Pai, quando ele voltou de onde ele veio, ele deixou o Espírito Santo e ele deixou a Bíblia pra gente. Ali tem todas as informações pra gente. A Bíblia, na verdade, é o nosso manual de instruções. Em João 8,32 vai falar assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quem? Do pecado, do inimigo. E o diabo sabe que na hora que você conhecer essa verdade, na hora que você conhecer a palavra de Deus, ela vai te libertar dele. Por isso que ele quer impedir de toda maneira, com distrações. Essas distrações não são naturais, não é porque realmente ia acontecer, não. É porque ele está querendo impedir mesmo. Ele vai usar a tua família mesmo, ele vai usar a tua casa, ele vai usar várias maneiras. Você já deve ter vivido isso, de tentar ler a Bíblia e não conseguir ler a Bíblia. Eu queria ler uns textos para vocês. Vai estar em Mateus 1, do 18 ao 22. Eu queria que você acompanhasse ele comigo na tua Bíblia de papel. Pausa o vídeo, se você não está com a Bíblia, e busca a Bíblia lá. Abre em Mateus 1, do 18 ao 22, que eu queria ler uns textos para vocês, tá? Pausa e pega lá, e eu já vou ler aqui. Mateus 1, do 18 ao 22, vai falar assim, ó: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem dará o nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Está falando de libertar de pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho,
a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu, enquanto não deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Mas não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho. A palavra de Deus aqui ela é bem clara em falar que ele não a conheceu até que ela deu à luz um filho. E muita gente tem se enganado com isso, de achar que Jesus foi o único filho de Maria. Na verdade, isso não vai levar nós a nada, discutir sobre esses assuntos, falar sobre isso. Mas é só para ver que assim, às vezes a gente acha que conhece a palavra de Deus pelo que os outros falam e a gente não lê na palavra de Deus o que é a verdade. E a gente não fica liberto, a gente cria alguns dogmas, a gente fica criando doutrinas na vida da gente erradas porque a gente acha que é ou porque alguém falou que é e a gente não vê o que é de verdade. Então aqui ele fala, mas não conheceu na intimidade enquanto não deu à luz. Tá falando, esse conhecer, queridos, não está falando de conhecer, fulano conheceu, você conhece o Zé ali da esquina, não é conhecer de saber que existe. Esse é um erro nosso, de achar que a gente conhece Deus, porque eu sei que Deus está lá no céu, eu sei que Deus morreu, veio em carne, morreu, está com o Pai. O conhecer que Deus quer da gente não é esse conhecer, de saber que existe. É conhecer de intimidade, ele está falando de intimidade. Por isso a palavra aqui fala conheceu. Mas não a conheceu enquanto ela não deitou. Ele não conhecia ela, ele estava casado com ela sem conhecer. Esse conhecer que a Bíblia fala, a tradução dele é ter intimidade com aquilo. Então quando a palavra em João 8,32 fala, e conhecereis a verdade vos libertará, está falando de intimidade. Por isso que na palavra de Deus ele usa essa palavra conheceu. Em Gênesis 4:1 também vai falar, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Quer dizer, ele não conhecia ela, então ele nunca tinha visto ela, ele conheceu ela e ela concebeu. Conheceu está falando sobre relacionamento íntimo, sobre intimidade. Em Gênesis 4:25 vai falar, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o nome Sete. Então cada vez que havia uma relação de intimidade na Bíblia, entre um casal, ele fala, a Bíblia interpreta como conheceu. Então esse conheceu não é o conheceu da gente aqui, a pessoa foi apresentada para alguém e conheceu. Aqui ela está falando de uma intimidade. E quando a palavra de Deus ele fala também, conhecereis a verdade vos libertará, ela também está falando de uma intimidade com a palavra de Deus, de conhecer realmente a palavra de Deus. Em João 8,36 vai falar, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui a gente está falando, queridos, de conhecer Jesus intimamente, em relacionamento com Ele. Agora você abre tua Bíblia lá, mais para frente um pouquinho, em Mateus 13:54. Mateus 13:54. Mateus 13:54 fala assim, e chegando à sua cidade, está falando de Jesus, que Jesus ele é rejeitado ali em Nazaré. E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia, de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então de onde lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Que diz o povo que conheceu ele ali desde que ele nasceu, desde criança ali, não conseguiu ter fé nele. Eles foram incrédulos ali, porque eles viram ele crescer. Então eles estavam questionando assim, como assim ele é o filho de Deus? Ele não nasceu, ele não é filho do Zé, carpinteiro? Ele não é filho da Maria? Ele não tem aqueles irmãos, as irmãs? A gente conhece ele desde pequeno. Como assim ele é o filho de Deus? Então eles não estavam conseguindo entender que esse Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo ali. Eles estavam olhando da maneira carnal só e não espiritual. Mesmo porque não tinha nem como. Por isso que naquele lugar ele realizou poucos milagres, por causa da incredulidade, querido. Então a gente, às vezes, a nossa incredulidade impede de Deus agir na nossa vida.
Eu não posso olhar para esse texto aqui e achar que isso aqui eram irmãos adotivos, que era outra coisa que está escrito aqui. E a palavra, ela é verdadeira, a palavra, ela é real. E Jesus era até começar o ministério dele ali com 30 anos, ele era uma pessoa normal ali. Ele não tinha feito milagres ali. A Bíblia não relata isso. Então aqui, queridos, esse texto aqui foi só para a gente chegar no conheceu. Eu queria que vocês entendessem a palavra conhecer com intimidade. Conhecer essa palavra de Deus, se está escrito aqui, é a verdade. E por que às vezes a gente não sabia disso? Porque mas ninguém me falou, eu achava que Jesus não tinha mais irmãos. Se está escrito aqui, a gente não sabia, é porque a gente não buscou essas informações. A palavra ela fala assim, Deus falando, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. A palavra também fala assim, errais em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Todo o poder de Deus, toda a autoridade que Deus nos deu como filhos, como membros do corpo de Cristo, a gente só vai conhecer através da palavra de Deus, através da Bíblia, lendo a palavra de Deus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí tá bom, a gente entendeu, né? A gente entendeu que eu tenho que ser liberto pela palavra de Deus. Mas muita gente não consegue entender nem do que é liberto do que. Mas peraí, eu não sou preso em nada, eu sou livre. A escravidão já acabou faz tempo, eu tenho minha família, eu que pago minhas contas, ninguém me prendeu em nada. Eu sou preso no quê? No que eu tô preso? Eu vou ser liberto do quê? Como eu falei no começo, o que o diabo menos quer é que você conheça a palavra de Deus, para que você seja liberto dele. Em Romanos 6,22 fala assim, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É liberto, querido, do pecado. A maior libertação que a gente tem que ter é do pecado. Aí a gente vai pensar, mas o que é pecado? Eu não sei o que é pecado. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Tudo que é contrário à vontade de Deus. Aí a gente vai falar, mas como que eu vou saber a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Do que? Do pecado. O que é o pecado? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas então se eu não souber então o que é pecado, porque a palavra fala que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Tem escutado muita gente falar isso daí. Mas se eu não souber então o que é o pecado, então eu não vou ser condenado pelo pecado? Em Levítico 5,17 fala assim, se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Vou repetir, se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, mesmo que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Tá? Aquele texto lá quando fala que ele não leva em conta o tempo da ignorância, está em Atos 17:30, que ele fala assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ele está falando para você se arrepender. Quando você conhecer a palavra de Deus, você descobrir os segredos do Senhor, o que é o pecado, ele quer que você se arrependa. Aí sim ele não vai levar em conta aquilo que você fez. Porque se Paulo, por exemplo, Paulo foi o maior apóstolo que teve de todos os tempos. Ele era perseguidor da igreja, ele matava pessoas. Então se ele matou, agora ele matou, ele tá condenado, não tem conserto. Tudo aquilo que você fez antes de você se converter, antes de você aceitar Jesus, Deus ele vai jogar no mar de esquecimento sim. Mas é para que você se arrependa, você tem que se arrepender e não pecar mais. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, você pega um carro, você pega o carro agora, você vai pegar a rodovia, e tem a polícia tá lá, um comando, e manda você encostar. Aí você encosta e ele vai lá pedir teus documentos, eu quero a tua habilitação. Aí você vai falar, não, mas eu não tenho habilitação. Aí ele fala, não, eu vou ter que te prender teu carro porque você não tem habilitação. Mas eu não sabia que tinha que ter habilitação.
Ninguém me explicou que tinha que ter habilitação. Agora ele fala, tá, não, então desculpa, tá? Pode ir embora, você não sabia, né? Agora você providencia. Ele não vai fazer isso. Se você estava dirigindo e não tinha habilitação, se você não sabia que não tinha, que teria que ter habilitação, o problema é teu. Se você está na rua, você tinha que saber. Se você cometeu algum crime, não adianta você chegar lá e mas não sabia que não podia. Você vai lá no mercado, você faz uma compra lá, passa, leva embora, não paga. Aí o pessoal te para lá, chama a polícia, fala, mas não sabia que tinha que pagar. É problema teu que você não sabia que tinha que pagar. Era para estar sabendo. Se existe a lei, é para você saber. A palavra de Deus também. A partir do momento que existe a lei, se você não viu ela, se você não sabe, é problema teu. Ela tá lá. Os 10 mandamentos foi dado para Moisés. Foi passado para o povo em tábuas. E ele foi falado. Depois que foi falado, se você não leu, se você não sabe, é problema teu. Você teria que saber. Por isso que é a palavra de Deus que vai nos libertar. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Se você não tem costume de ler a Bíblia, eu te desafio agora, queridos. Pega a tua Bíblia aí e começa a ler. Começa por Mateus, ou começa por João, que são os evangelhos de Jesus. Não adianta você pegar às vezes a Bíblia lá em Gênesis e começar a ler lá em Gênesis. Você vai ficar perdido, não vai ler. Lê os evangelhos. Conheça Jesus primeiro. Conheça Jesus, porque é o Filho do Homem que vai libertar a gente. Então conheça a palavra de Deus, busca a palavra de Deus. Se você acredita em Deus, se você confia em Deus, usa a ferramenta que Ele deu para você na tua casa. Você tem na tua casa. Todo mundo tem Bíblia em casa. Se não tiver a Bíblia em casa, coloca no aplicativo aí, baixa uma Bíblia no aplicativo e vai ler. Talvez no começo você não vai entender, você vai ter dificuldade para ler, mas se esforça, vai buscando, vai esforçando. Eu tenho certeza que você vai começar a ter momentos de intimidade com o Senhor. Ele pede para o Espírito Santo. Se a gente tentar ler a Bíblia com a mente só e tentar entender com a mente, a Bíblia não é um livro para entender com a mente. Ela é um livro para você ler junto com o Espírito Santo. Depois que Jesus foi para o Pai, ele falou, mas eu vos enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Se você pedir para o Espírito Santo estar junto com você, ali, na hora que você for começar a ler a Bíblia, ele vai estar junto com você, ele vai te orientar. Se você também não souber por onde tiver alguma outra dúvida, você manda mensagem para mim aí. O que eu não puder te responder, eu vou procurar resposta com as pessoas que eu conheço, que eu tenho confiança, e a gente vai te ajudar. Mas não deixa o inimigo atrapalhar, não. Não deixa o inimigo entrar na tua vida com distração. Talvez a gente fica horas e horas e horas aí no Facebook passando o dedo ali, ó, passando, olhando foto da vida dos outros, vendo coisa da vida dos outros. E a gente esquece que existe uma palavra verdadeira de vida pra gente ali. As palavras de Deus, elas são vida. O Espírito é vida. Busca isso, querido. Busca entender, tá? A palavra de Deus. Não fica achando que porque você não conhece, você não vai ser julgado por aquilo que você não conhece. Porque Levíticos 5,17, não tem dúvida ali, se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da iniquidade. A iniquidade, queridos, ela vai gerar consequências. Às vezes a gente está vivendo algum problema na vida da gente, alguma enfermidade, alguma coisa, que é a consequência do pecado da gente, é a coisa que a gente plantou. A Bíblia fala, não se engane o homem, aquilo que ele plantar ele vai colher. Talvez você está colhendo alguma coisa que você plantou. Só que não tem como eu saber disso. Você vai ter que conhecer através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão sobrenatural que mesmo um pouquinho que você lê ali de algum lugar ali, eu tenho certeza que Deus ele vai te mostrar algo ali. Ele vai te mostrar o que você necessita ali. Através da palavra ali. Ele vai revelar alguma coisa para você ali, diferente do que revelou para mim, de acordo com a tua necessidade, de acordo com o que você precisa. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar hoje para você, tá? Busca ler a palavra de Deus. Não adianta ignorar a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser lida. Ela está ali para ser lida. Ela não está ali. Se ela ficar aberta na tua casa em alguma página ali, em algum salmo ali, ela não vai ter poder nenhum. Não tem poder nenhum a Bíblia aberta ali sem ler. Conhecereis a verdade vos libertará. Só se você ler. Você vai ter que conhecer. O Espírito Santo ele não vai te revelar nada que você não leu. Ele não vai fazer nada através do que você não conhece.
Você só vai usufruir daquilo que você conhece. Não tem como você usufruir algo que você ignora, tá? Você só vai conseguir usufruir aquilo que você sabe, tá? Aquilo que você tem direito. E a gente tem muitos direitos, a gente tem muita coisa que Deus tem para nós. Ele veio, Jesus Cristo, ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele não veio aqui para a gente sofrer. A gente não tem que ficar doente. É um engano a gente achar que é da vontade de Deus que eu passe por isso. Deus não tem essas vontades, tá? Se está acontecendo alguma coisa com a gente é porque a gente deu brecha para alguma coisa, existe alguma legalidade do inimigo para atuar na vida da gente, tá? Mas a gente vai ter que estudar a palavra de Deus, a gente vai ter que conhecer essas verdades aí para ser liberto de cada uma delas aos poucos, tá? Eu queria orar por você, se você quiser fechar teus olhos, tá bom? Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, por cada família representada aqui. Pai, em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, encher o coração desses teus filhos agora, que o Senhor venha incendiar, que o Senhor venha acender uma chama agora, e se a chama já existe, que ela venha ser intensificada, uma chama de amor pela tua palavra, uma chama de amor por ti, que os teus filhos venham ser sedentos, que os seus filhos venham ser famintos pela tua palavra, porque a tua palavra diz que o Senhor dá água para quem tem sede e o Senhor dá pão para quem tem fome. Que os teus filhos sejam esses famintos, que eles venham te buscar em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um, que praga nenhuma vai chegar na tua tenda, que esse vírus, que os problemas causados por esse vírus não venha prejudicar os filhos do Senhor, que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais da tua porta e que o Cordeiro esteja na tua mesa. Em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar cura sobre os enfermos, sobre cada um que esteja doente. Eu profetizo a cura em nome de Jesus, independente da enfermidade, porque Deus é o Deus do impossível e eu creio num Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, eu abençoo cada família, eu abençoo cada um representado aqui em nome de Jesus, Pai. Venha o teu reino, venha a vida, eu profetizo vida sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus.